Essa questão 10 aqui, ela é sobre qual assunto, hein? É sobre frações, né? Tem fração aqui. Olha o que ele fala. Durante as Olimpíadas Internas do Colégio Militar do Rio de Janeiro, o responsável pela cozinha da delegação dos atletas de judô fez duas perguntas ao grupo. Essas duas perguntas aqui. Você come carne? Você come legumes? Então todo mundo teve que responder essas duas perguntas. Todos os atletas responderam as duas perguntas. Claro, responderam sim ou não, né? A partir das respostas, sabe-se que todos os atletas que comem legumes também comem carne. E que 22 atletas comem carne, mas não comem legumes. Começou a complicar, né? O questionário permitiu também que se chegasse às seguintes frações. Essas duas frações aqui. Número de atletas que comem carne dividido pelo número total de atletas é 13 sobre 18. E número de atletas que comem legumes sobre o número de atletas é 5 sobre 12. Com base nessas informações, determine quantos atletas não comem legumes. Olha aqui, você já ouviu falar em conjuntos? Provavelmente, né? Você tem aí conjunto dos números naturais e às vezes nos enunciados do colégio militar, eles deixam soltar sem querer essa palavra conjunto, mas muitas vezes eles usam no lugar dessa palavra a palavra grupo. O conjunto é uma coleção de coisas. Pode ser uma coleção de pessoas, pode ser uma coleção de objetos, pode ser uma coleção de números. Então eles deixam assim escapar de vez em quando. O conjunto dos divisores de 45. Pois é, ele está falando sobre um grupo, uma certa quantidade, uma coleção de objetos, no caso de números. Então, isso aí, no fim das contas, é uma questão que pode ser caracterizada como uma questão de conjuntos. Acontece que conjunto não cai mais no colégio militar. Cuidado com essa expressão não cai, né? Você não deve usar essa expressão não cai. A maneira certa de falar é: esse assunto não está no programa. Não estar no programa não significa que não cai e também não significa que você não precise saber e também não significa que não é bom você saber isso. Você pode ter um assunto que não está no programa, mas ele pode ser uma ferramenta útil para resolver problemas, como é conjunto aqui nessa questão. Então você nunca pode virar as costas para uma matéria. É você que vai fazer isso? Não, é o seu professor. Se o seu professor chegar e disser assim, conjunto não cai, você não precisa estudar. Então você faz o que o teu professor está dizendo. Certo ou errado, ele é o seu orientador, você tem que seguir o que ele está falando. Senão você vai ficar perdido com um monte de gente dando palpite, né? Então, se lá no seu curso preparatório ensina conjuntos, você tem que assistir a aula, prestar atenção, aprender aquilo e utilizar aquilo nos problemas, mesmo que não esteja no programa, tá? E você não usa essa expressão não cai, não, porque cansa de cair coisas que não estão no programa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos tentar desenhar um diagrama. Eu falo sempre que você tem que fazer um desenho, né? Não precisa ser um desenho artístico, um diagrama, um desenho simplificado. Eu vou representar os grupos de alunos. Assim, eu vou usar aqui um retângulo para representar o total de alunos. Todos eles, os alunos aqui, que são os atletas do judô. Aqui você tem alunos que comem carne, você tem alunos que comem legumes, você tem alunos que não comem essas coisas, né? Então, olha só, do total de alunos, você vai representar aqui aqueles que comem carne, que responderam sim para essa primeira pergunta. Vamos desenhar assim, ó. Isso aqui são os que comem carne. E os alunos que comem legume, ó, eu primeiro vou desenhar errado, tá? Vou desenhar errado aqui os alunos que comem legumes. Aqui, os alunos que comem legumes são esses desse grupo aqui.
desenhei errado de propósito. Por que eu desenhei errado? É porque eu estou considerando aqui que não tem ninguém que coma as duas coisas. Isso está correto? Eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar que o aluno ou come carne ou come legume, mas nunca as duas coisas? Não, você não pode afirmar isso. Come carne? Sim ou não? Come legumes? Sim ou não? Você pode ter alguém que deu sim para as duas respostas. Então, essa aqui não é a maneira correta de representar esses grupos aqui. Grupos, na verdade, são conjuntos, tá? Mas vamos chamar de grupos, certo? O grupo dos que comem carne, o grupo dos que comem legumes, não está correto esse jeito que eu desenhei. Qual seria o jeito correto? Claro, todos os dois têm que estar aqui dentro, você não pode pegar um aluno que está lá fora. Esses aqui, eles não são da delegação de atletas, né? Eu não vou considerar uma coisa assim. Todos têm que estar dentro do grupo dos atletas. Então, como que a gente desenharia isso aqui para representar o caso também de alunos que comem as duas coisas? Assim. Esses são os que comem carne, esses são os que comem legumes. Aí sim tá do jeito certo. E se você estudou conjuntos, você faz direto esse desenho aqui em 2 segundos. Porque essa é a representação por diagrama para 2 conjuntos. Você tem um conjunto completo, você tem 2 partes, 2 subconjuntos aqui dentro, e você tem que representar também aqueles elementos que pertencem aos 2 conjuntos. Então você escreve direto isso aqui. Um aluno que está aqui, o que eu posso dizer sobre ele? Ele só come carne. E ele não come legume, que ele está fora aqui do grupo dos leguminosos. O que é um aluno que está aqui? Um aluno que está aqui é um aluno que não come carne nem legume. Vai comer o quê, meu filho? Vai comer, sei lá, come milho. Vai comer uma coisa que não seja nem carne nem legume. Ou então carne, ele está querendo dizer carne de boi, né? E aí carne de frango, carne de peixe, carne de porco é fora dessa aqui. Tudo bem. Você não pode ficar sem comer nada, vivendo só de comer milho. Bom, o que é um aluno que está aqui? É um aluno que come legume, mas ele não come carne, que ele está fora do grupo aqui dos carnívoros. E o que é um aluno que está aqui dentro? É um aluno que está no grupo dos que comem legumes e dos que comem carne. Então, um aluno que come as duas coisas. Essa é a representação. Isso aqui se chama diagrama de Venn. Então, muitos problemas de conjuntos, que eles aparecem disfarçados, como esse aqui, ele chama de grupo. Você taca direto um diagrama de Venn para 2 conjuntos? Claro, você tem que identificar que são 2 conjuntos. Para 2 conjuntos é assim. Para 3 conjuntos é outro desenho. Mas para 2 conjuntos o diagrama de Venn é assim. E você já sai colocando aqui as informações que ele dá. Por exemplo, o que seria isso aqui, ó? 22 atletas comem carne, mas não comem legumes. Essa informação tem 22 atletas que comem carne, mas não comem legumes. Onde que estão aqui nessa figura aqueles que comem carne, porém não comem legumes? São esses aqui, ó. Eles estão aqui no conjunto daqueles que comem carne, que é esse todo, mas eles não estão no conjunto dos que comem legumes. Então, é só essa parte de cá. Isso aqui que ele deu é 22. E aí tem outra informação que ele dá aqui, que vai fazer com que você troque esse desenho. Olha só o que ele fala aqui. Sabe-se que todos os atletas que comem legumes também comem carne. Olha só, esse aqui, ele come legume, mas não come carne. Ele está dentro do conjunto dos legumes, quer dizer, o conjunto dos que comem legumes, mas ele não está dentro do conjunto dos que comem carne. E ele falou que isso aqui não acontece. Todo mundo que come legume, come carne também. Então esse desenho não pode ser desse jeito. Como que teria que ser esse desenho? Todo mundo que come legume também come carne. Então, o conjunto dos alunos que comem carne engloba o conjunto dos alunos que comem legume. Todo mundo que está dentro desse conjunto está dentro desse também.
Então você tem que desenhar os conjuntos desse jeito aqui. Um conjunto incluído no outro. E aqui vamos colocar o grupo total, né? Então, na verdade, é isso aqui que acontece. Tá, então a gente desenhou aqui o diagrama que representa os dois conjuntos. Ó, você come carne, são todos esses aqui. Você come legumes, são todos esses aqui. Quem está fora desse conjunto é quem não come legume. Quem está fora desse conjunto é que não come carne. Bom, essa condição aqui, todos os que comem legumes também comem carne, ela ficou satisfeita à medida que eu coloquei esse conjunto dentro desse. E 22 atletas comem carne, mas não comem legumes. Quem são esses 22 atletas? Comem carne, porém não comem legumes. Eles estão dentro desse conjunto e fora desse. Então, são esses todos aqui, ó. Que ele deu que são 22. Então, você tem 22 aqui. E além do mais, ele deu essas informações aqui, só que elas estão na forma de frações. Olha só. Essas informações aqui não estão por número, estão como frações. Ó. O número de atletas que comem carne em relação ao total, os que comem carne em relação ao total, é 13 sobre 18. Então, esse conjunto aqui, ele tem 13 sobre 18 do total. Esse todo, inclusive essa parte aqui. E o número de atletas que comem legumes, que são esses, em relação ao total, é 5 sobre 12. Então, esse conjunto aqui é 5 sobre 12. Então, aqui tudo, você tem 13 sobre 18 do total, aqui só você tem 5 sobre 12 do total. E esse 22 é o quê? É a diferença. É quem está aqui, mas não está aqui. Quanto é essa diferença? 13 sobre 18 menos 5 sobre 12. Vou fazer aqui. 13 sobre 18 menos 5 sobre 12. Isso aqui, essa diferença tem que dar o quê? 22. Mas vamos ver na forma de fração. A diferença dessas frações, vai ter que tirar o MMC, né? Aqui vai ficar 36, aqui vai por 2 e aqui vai por 3. Então, isso aqui vai ficar 26 menos 15 sobre 36. Isso vai dar 11 sobre 36. Agora, esse 11 sobre 36 corresponde a 22. Esta fração representada pelo número de pessoas, no caso aqui, é 22. Então, você tinha um número total, que eu não sei ainda qual é, mas já vou descobrir. Você tinha o total, dividiu por 36 e multiplicou por 11 e achou como resultado 22. Então, quem é o total? Faz a operação inversa, né? 22, você divide por 11, vai dar 2. E aí multiplica por 36. Vai dar 72. Então, o total de alunos é 72. E agora ficou fácil responder o que ele pergunta. Olha a pergunta aqui. Com base nessas informações, determine quantos atletas não comem legumes. Olha só. Quantos não comem legumes? Esses são os que comem legumes. Todo o resto aqui são os que não comem legumes. Então, é só você pegar o total e vai abater o quê? Vai abater esses aqui de dentro. Vai abater os que comem legumes. O que vai sobrar são aqueles que não comem legumes. Tudo isso aqui. Então, quanto que é isso? Ó, os que comem legumes é 5/12 do total. Quanto é 5/12 do total? 5/12 do total, o total é 72. Isso aqui vai ficar 72 por 12 dá 6. 6 vezes 5 é 30. Então, você tem aqui 30. Esses são os que comem legumes. Agora, todo mundo que está fora desse conjunto de 30 é o quê? Total menos 30. Que é 72 menos 30. Que vai dar 42. Então, 42, olha aqui, resposta correta, letra A,
de alfa. Calma aí, não gostou do conjunto? Conjunto é uma ferramenta poderosa para você resolver vários problemas e para ter ideia em outros problemas. Mas esse problema aqui dá para você resolver sem pensar em conjunto. Claro, então, de certa forma, alguém que diga que você não tem que estudar conjunto porque não está no programa, não cai. É válido, mas aí você tem que conhecer outro método de resolver esse problema. Vou resolver esse problema aqui pelo outro método. Sinto muito, por isso que vai demorar um pouquinho mais. Mas vale a pena você ver essa outra modalidade de resolução. Vou fazer então. Olha só, esse problema aqui, ele pode ser encarado simplesmente como um problema de frações, daquele que você desenha uma barra, lembra da barra de chocolate? E aí vai marcando as frações e faz o cálculo. Ele pode ser resolvido desse jeito aqui, desde que você distribua os alunos aqui de forma conveniente. Nós temos aqui quantos tipos de aluno em relação à alimentação? Tem os alunos que comem carne, tem os alunos que comem legume, tem os alunos que comem ambas as coisas, carne e legume, e tem os alunos que não comem nenhuma das coisas. Esses são os 4 tipos de aluno. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma fila, aqui é a frente da fila. Uma fila com todos os alunos. Aí eu digo assim, todo mundo que não come carne nem legume vai para o final da fila. Sim, pode ser isso. Isso pode ser feito. Quem não come carne nem legume, quer dizer, esses aqui, eles vêm todos para cá para o final da fila. Então, todo mundo que está aqui é quem não come nem carne nem legume. E quem está aqui é quem come ou só carne, ou só legume, ou as duas coisas. Então, eu bloqueei aqui, ninguém passa mais para lá e para cá. Agora, entre esses aqui, nós temos esses 3 tipos de aluno. Só carne, só legume ou ambos. Ah, e tem mais uma coisa aqui. Eu vou usar essa informação aqui. Todos os atletas que comem legumes também comem carne. Essa informação foi dada, né? Isso significa que não tem ninguém que coma só legume e sem carne, não é verdade? Porque todo mundo que come legume também come carne, então não tem nenhum aluno nesse grupo aqui, dos que comem só legume. Você tem aqui nessa frente da fila 2 tipos de aluno, os que comem só carne e que comem carne e legume. Aí você fala o seguinte para esses alunos aqui, todo mundo que come legume vai para frente da fila. E quem come só carne vai para trás da fila, para trás aqui. Então, vão se dividir aqui 2 grupos. Aqui, os alunos que comem as duas coisas, carne mais legume, né? Esses todos aqui. E os que comem só carne vão para trás. Esses aqui comem somente carne. E aqui não come nem carne nem legume. Então, eu distribuí a fila desse jeito. Eu coloquei aqui as 3 categorias existentes. Só são 3 categorias. Se não fosse essa informação aqui, seriam 4 categorias. Mas, como ele deu essa informação, são só essas 3 categorias. Então, elas estão aqui. Os que não comem nenhuma coisa nem outra, os que comem somente carne e os que comem carne mais legumes. Agora, vamos colocar as informações aqui nesse diagrama de frações. Olha só. Sabe-se que 22 atletas comem carne, mas não comem legumes. Comem carne, mas não comem legumes. Onde eles estão aqui? São esses, né? Olha aqui. Aqui você tem 22 atletas. E essas frações que ele deu, que comem carne, é essa fração aqui, 13 sobre 18. Quem é que come carne? Todo mundo aqui é quem come carne. Todos esses comem carne. Então, essa fração aqui é 13 sobre 18. E quem é que come legume? Todos os que comem legume estão aqui. Isso aqui são os que comem legume. Isso aqui é 5 sobre 12. 5 sobre 12. Ele quer saber o total. Olha só, problema de fração não é isso. Ele dá
uma categoria, outra categoria e a outra, em vez de dar fração, ele dá um total. Aqui dá no mesmo. Só que normalmente isso aqui eles fazem com distância, né? Tinha uma estrada para percorrer, no primeiro dia percorreu tal fração, no segundo dia percorreu tanto do que faltava e no terceiro dia percorreu lá 180 quilômetros. É a mesma coisa. Só que aqui você vai ter uma diferença de frações, só isso. Normalmente você vai somando as frações para conseguir o total. Aqui você vai ter uma diferença de frações. Então, o que a gente sabe desse diagrama aqui? Que essa diferença na forma de fração é isso aqui. Tudo isso menos isso. Então, 13 sobre 18 menos essa parte, 5 sobre 12, essa fração corresponde a 22 unidades. Isso menos isso. Aí você faz aquela continha, isso aqui a gente já fez, né? Essa continha aqui, diferença de frações, isso aqui deu o que mesmo? Deu 11 sobre 36. Então, 11 sobre 36, que corresponde a 22. Aí você descobriu que o total divide por 11 e multiplica por 36. Você descobriu que o total é isso aqui, 72. Ele quer saber quem é que não come legume. Aí você pega o que não come legume. Aqui você tem os que comem legume. É 5 sobre 12. 5 sobre 12 disso vai dar quanto? 5 sobre 12 você divide por 12 e multiplica por 5. Isso vai dar 30. Então você tem aqui nesse grupo 30. E aí, se o total é 72, 72 menos 30, você tem o quê? 42. E 42, olha aqui. Resposta correta, letra A de alfa.